cristão pode ser feminista? Isso é bem complicado, né? Nós precisamos entender as pautas e agendas desses movimentos, chamados movimentos sociais, né? E a pauta do cristianismo. Quando eu vejo um cristão militando, abraçando certas militâncias, a primeira pergunta que eu faço é se ele entendeu o cristianismo, se ele entendeu a mensagem de Jesus. O movimento feminista, ele é um movimento, né, ele nasce de uma questão, né, complicada, complexa, de um problema complexo que ele é uma reação ao machismo. Mas ele não é a receita do cristianismo ao problema do machismo. Ele é a receita antropológica, sociológica. Ele é um movimento não meramente de libertação da mulher. Na verdade, o que nós chamamos hoje de movimento feminista, ele é um conjunto de movimentos. Não é um movimento uniforme, não é um movimento com uma liderança só, com uma pauta só e com uma pauta uniformizada ao longo do globo e ao longo da história, né? O movimento feminista, ele já reporta final do século XIX, começo do século XX. Ele tem alguns impulsos fortes na década de 60 e 70 e depois um outro impulso forte da década de 90 para cá. São chamadas aí, classificadas por alguns como ondas, né, desse movimento ao redor aí do globo. Mas ele é também um movimento subversivo. E ele é um movimento que tem uma faceta insana dele, porque ele se levanta contra a ideia, o conceito do patriarcalismo também. Ou seja, quando esse movimento se manifesta como reação a uma ordem errada, ele entende que se subverter essa ordem errada e colocar uma outra ordem no lugar, ele corrige o problema. Mas ele também cria uma ordem matriarcal, feminista, subversiva do homem. Ou seja, é como se o homem estivesse ocupando o lugar dele, o lugar da mulher, e de repente a mulher entende que tem que tirar o homem e ocupar o lugar do homem e da mulher. Ou seja, o movimento feminista não para na ocupação do lugar da mulher. Ele vai à busca de uma subversão do homem. Então, nisso, ele é uma leitura humanista de um problema e apresenta uma solução humanista para um problema humano. Isso não tem a ver com o cristianismo. Então, um cristão, não é nem a questão, eu não diria de não pode, é a questão assim, o cristão não precisa do feminismo para nada. Vou ser bem claro aqui. Cristão não precisa do feminismo para nada. Não há nada que o feminismo possa contribuir com o cristianismo. Claro, houve momentos em que, há momentos e há contextos em que usa-se mal a Bíblia para tratar da questão homem e mulher. Sim, há usos abusivos, distorcidos, mas não é o feminismo que nos ajuda, é a boa teologia. O feminismo não nos ajuda a interpretar a Bíblia melhor. O feminismo trata de pautas, agendas, métodos, leituras e soluções terrenas, humanas, numa visão aqui plenamente humanista. E o humanismo para nós é seriamente problemático, esse movimento. Então, eu recomendo aqui um livro chamado Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Carolina Campagnolo. É uma pesquisadora, uma palestrante, já bem conhecida. Você vai encontrar palestras dela sobre o movimento feminista, e ela confronta, ela contesta realmente a ideia de que o movimento feminista é que conseguiu conquistar direitos para a mulher. Ela tem uma pesquisa séria sobre isso, a história dos direitos que a mulher conquistou ao longo dos anos, mostrando que a conquista de direito das mulheres tem nada a ver com o movimento feminista. Ele tem a ver, sim, muito mais
com uma compreensão correta à luz da Escritura de homem e mulher do que com o movimento feminista em si. O movimento feminista conseguiu essa visão de luta de classes, mulher contra homem, patrão contra empregado. Isso não é uma pauta bíblica, isso é uma pauta até chega a ser em alguns aspectos até diabólica, porque ela gera anarquia e a anarquia não traz boa solução. A primeira anarquia que acontece é a de Satanás, e a partir daí isso nunca foi uma coisa boa. Então assim, você é cristão, você é homem, você é mulher, você não precisa nem do machismo e nem do feminismo. O nosso arquétipo não é o do feminismo e nem do machismo. O nosso arquétipo é o da Escritura Sagrada. E na Bíblia, na graça, Cristo resgata a mulher. Nada dignifica mais a mulher do que o Evangelho, do que Cristo, do que o que Paulo fala. Ah, Paulo era machista, você não leu Paulo. Ah, Pedro era machista, você não leu Pedro direito. Pedro liberta a mulher, Paulo liberta a mulher. Porque Cristo é quem liberta a mulher verdadeiramente. O feminismo, em nome de libertar, escraviza. Machismo, em nome de libertar o homem, escraviza. Então, cristão, você não precisa de marxismo, de feminismo, de nazismo, você não precisa de fascismo. Cristão, aliás, é um movimento profético que fala em nome de Jesus dos erros de todos esses movimentos ideológicos da história humana. Todo ismo é uma idolatria, né?